Voltamos a apresentar Construindo a Cidadania. Vamos iniciar mais um bloco do programa Construindo a Cidadania. Está comigo Luiz Carlos de Moraes. Ele foi prefeito nos anos de 2001 a 2004 e reeleito em 2005 a 2008. Candidato a prefeito nas eleições de 2012, juntamente com Benedito Pegoraro, com 2.671 votos, não se elegeu, mas como cidadão pirangiense, ele aceitou o meu convite para esclarecer todas as nossas dúvidas, aqui no programa Construindo a Cidadania. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde, Aline. Obrigado pelo convite. Eu quero cumprimentar toda a direção desta tão importante entidade que é a Brasil Atual. Seu Luiz, o senhor apoiou a campanha em 2008 do ex-prefeito Braz de Sarro, que atualmente foi cassado por abuso de poder econômico e político. O que causou um rompimento da relação de vocês? Muito bem. O meu vice-prefeito Braz de Sarro, em 2008, era o candidato apontado pelo PSDB, do qual sou fundador e integrante do grupo até o presente momento. Nós apoiamos, sim, a candidatura de Braz de Sarro, primeiro porque o nosso objetivo maior seria em dar continuidade a um projeto de trabalho de ação integrada em relação às necessidades do município de Pirangi, da qual ficamos surpresos, porque a partir do momento que foram eleitos Braz e João de Sarro, tudo isso mudou por completo, inclusive a continuidade daqueles trabalhos, do projeto do PSDB em relação a Pirangi. Fiz sim um apoio, até por questão de ética, fidelidade partidária e por achar que a gente teria lapidado e feito com que ele seria uma pessoa ideal para a administração do município. E sim, a gente se rompeu. Nas convenções do PSDB, eles até articularam movimentos para que me deixasse fora do partido. Até hoje, eu não entendo o porquê. E no final, quem acabou saindo do PSDB foi o Braz de Sarro, que posteriormente tentou o meu apoio. Inclusive, apoiamos no passado, sem interesse nenhum de usufruto de vantagem pessoal, ou mesmo de ocupação de cargos. Já em 2012, fui procurado pelo João, pelo Braz de Sarro, por pessoas também por ele mandadas, para que me oferecesse vantagem, cargos na prefeitura em troca de apoio político. Não somos desse tipo, não é esta a política do PSDB, tanto é que é muito melhor você perder uma eleição trabalhando numa campanha transparente e, acima de tudo, com respeito às legislações vigentes, do que apoiar um candidato em troca de vantagem pessoal. Não fazemos esse tipo de procedimento. E em uma entrevista à Rádio Brasil Atual, por telefone, que o ex-prefeito Braz de Sarro fez, ele disse que uma pessoa havia denunciado e que esta pessoa estaria se vingando dele. O senhor acredita que ele se referia ao senhor, a hora que ele fez essa acusação? Olha, Aline, todos esses movimentos políticos, infelizmente, de 2012, nas eleições de 2012, tomou-se um rumo de conduta escandalosa. Primeiro, porque tentaram a todos os momentos denigrir a minha imagem, com calúnia, difamação e outras coisas. Primeiro, quando tomaram conhecimento do referido processo de cassação, com certeza tomaram também conhecimento do conteúdo daquele processo, onde se identifica o denunciante, onde se identifica toda a tramitação do processo, até mesmo porque ele montou em seguida um processo de defesa. Consta do processo o nome da pessoa que o denunciou, inclusive o Ministério Público Estadual. Mas a conotação que eles politicamente queriam transferir para a comunidade com o intuito de enganação seria a minha imagem. Mesmo, se vocês se recordam, houve um incêndio na casa do ex-prefeito Braz de Sarro.
que confirmadamente foram descuido da própria família, foi que aconteceu tal incêndio. Mas eles passaram uma conotação para a comunidade de que seria eu o mandante, eu quem mandei colocar o fogo na casa. Mas todos me conhecem, não somos desse tipo, que acima de tudo, a única herança que recebemos e que vamos levar com a gente é a nossa educação e o respeito com as pessoas. Todos nos conhecem. Não fui eu o denunciante, mas a maior prova de denúncia do processo de cassação foram os atos do ex-prefeito Brás e João de Sarro. O senhor acredita que foi prejudicado com os motivos que levaram o prefeito Brás de Sarro à vitória nas eleições de 2012? Com certeza, nós fomos prejudicados. Primeiro porque fizemos uma campanha nítida e muito transparente, sem envolvimento de recursos, de promoção de churrascos e etc. E usando o nosso tempo, tomando o tempo das pessoas nas nossas visitas, ouvindo as pessoas. Mas, Aline, eu posso afirmar para a senhora e para todos os ouvintes, quem mais perdeu com todos esses acontecimentos foram a municipalidade, o nosso município. Primeiro porque nós estamos com um prefeito ocupando o cargo que não sabe se é por um dia, por um mês ou por algum tempo, que de alguma forma fica amarrado. De repente, o nosso município poderá ficar sem uma estabilidade de administração, sendo o administrador, o prefeito, que tem responsabilidades a ser cumprida, de repente o ano todo. O ano que vem, nós temos eleições para governador, onde as liberações de recursos para os municípios são limitadas. Além disso, temos também a Copa. No ano seguinte, poderá haver mudança de governo, com toda a implantação de novos secretariados, formação de pasta, onde os municípios ficam também meio a desejar em relação à liberação de recursos. E no ano seguinte tem eleição municipal novamente. Então, com certeza, Aline, eu perdi alguns momentos fazendo campanha, mas foi um privilégio muito grande falar e ouvir as pessoas, o clamor das pessoas em relação ao abuso que estava sendo praticado em Pirangi. Mas o que mais me deixa preocupado e chateado ao mesmo tempo é o prejuízo que o nosso município vai pagar por isso. Existe um problema social que atinge muitos em nossa cidade, que é a ociosidade de nossos jovens, fazendo com que muitos se percam e se voltem para diversos vícios. Em sua concepção, seu Luiz, o que seria necessário para que possamos acabar com este problema? Aline, nós sabemos que o projeto hoje de necessidade para a demanda social, ele é muito grande, não só em Pirangi, como em todo o Brasil e o mundo. O município, por sua vez, ele tem muito pouco a oferecer. E o município, quanto menor, ainda pior. Os recursos, muitas vezes, não dá para você iniciar um projeto e chegar lá até o fim, porque ele tem o começo, o meio e o fim, e todo o acompanhamento desse amparato que tem que ser colocado em prática. E isso muitas vezes deixa a desejar, mesmo nos projetos já existentes, não só do município, mas também do Estado, que acaba tratando um dependente, mas depois ele retorna e não tem o que fazer nem para onde ir. Isso é muito ruim. Mas eu acredito que dentro de uma administração séria, que hoje ela se preocupa em criar estrutura para a demanda de necessidade do município, ela se respalda como um todo, tanto na saúde, quanto na educação, na área social e em todo o segmento administrativo. Onde você implanta projeto socioeducativo, você procura manter o jovem ocupado, que é essa estrutura que almejamos e que tentamos colocar em prática e fizemos todo o possível durante o tempo que estivemos ocupando o cargo de prefeito. Mas eu vou além. Hoje, o que aduz e acaba levando parte das pessoas para um mundo que a gente não gostaria que existisse é a própria conduta do cidadão. Estou colocando assim porque eu também estou no meio. Existe hoje uma grande gama de pessoas
que atribui as responsabilidades para os outros e muitas vezes não faz sequer a sua parte. Eu acredito que a sociedade pode melhorar muito mais no dia que a gente começar a aplicar o princípio maior, que é o da lei de Deus, onde interpretamos, encaramos e respeitamos o próximo como irmão, e não achando que nunca vai acontecer com a gente. Aí sim nós vamos ter um projeto claro, real, onde todos participam, faça a sua parte e a gente vai começar a colher os resultados. Porque simplesmente só com injeção de recurso, com dinheiro, a gente não vai conseguir combater o álcool, a droga, a prostituição e essas condutas escandalosas que a gente vê aumentando a cada minuto. Mas todos nós temos a nossa responsabilidade na condição de pai, na condição de irmão, de prefeito e, acima de tudo, nas condições de cidadão. E eu tenho certeza que isso vai melhorar. Pirangi precisa de cultura. Mas eu não digo uma cultura de eventos somente, de shows, e sim de algo permanente. Ou seja, as crianças precisam ter aulas de dança, de música, ter conhecimento em arte, conhecer museus. O que o senhor faria, se o senhor pudesse, a respeito disso, da cultura de nosso município? Aline, eu vou retornar nas demandas de necessidade do município, onde a cultura ela deve estar e sempre esteve também durante as pautas de trabalho. E nós entendemos que ainda existe um déficit muito grande. A prefeitura deve se organizar, fazer com que o município suporte a contratação de mais profissionais para esta área, porque se a gente ocupar os nossos jovens nos projetos culturais, nos eventos, principalmente no esporte, na música, é um grande amparato porque a gente consiga retirá-los aí da rua e da ociosidade. Lembrando que, diante de um cronograma de trabalho que nós tivemos o privilégio de sempre manter como primordial na nossa administração, a prefeitura hoje já teria condições suficientes para estar com toda essa equipe já praticando esse trabalho. Muito embora, e eu tenho que concordar, que a demanda é sempre maior do que aquela que o próprio município pode oferecer, que não é diferente no Estado, na União e acredito que até nos outros países. Mas tomara que os próximos administradores continuem olhando com carinho para todas essas esferas. Observe hoje o que está acontecendo com os nossos jovens, com as nossas crianças e faça no mínimo possível para um melhor atendimento. É muito, seu Luiz. Dizem que o senhor não gosta de festa, é contra festas. O senhor, de fato, é contra as festas mesmo? Ou era a situação que era desfavorável naquela época no município para poder aplicar tais recursos? Eu costumo dizer, Aline, que eu tenho um motivo de orgulho a cada dia para comemorar como uma festa. O privilégio de poder sorrir, cantar, ouvir, enxergar, andar e trabalhar. Isso é uma grande festa, privilégio de muitos. E muitas vezes agradecido por poucos. O restante de festas são consequência de tudo isso. Onde você tem um bom trabalho, onde você tem uma família estabilizada, você tem o privilégio de ser um pai de família e de ter ordem e disciplina. E o restante, a gente comemora as festas, cada um da sua maneira. Eu vou deixar para a senhora aqui um documento, uma revista de prestação de conta das nossas administrações de 2001, 2004, 2005, 2008, onde foram feitos vários eventos, sem dispersar das responsabilidades na saúde, na educação, na criação de estrutura para que o município gerasse emprego, renda e que a nossa cidade crescesse. E eu tenho certeza que isso aconteceu. E, principalmente, a estrutura melhor que Pirangi tem hoje para se obter uma festa, um show, para o encontro das pessoas, a estrutura foi implantada e colocada por mim, na condição de administrador, que todo mundo sabe disso, que são os sanitários, o palco de evento, a praça de alimentação
e uma praça que parece até uma praça de cidade grande, quando a gente chega ali à noite com ela toda iluminada. Então, eu acho que existe pessoas que tentam plantar a semente do mal, descaracterizando e passando informação de forma enganosa. Se alguém disser, olha, dificilmente a gente vê o Luiz na festa, isso é verdade, ou muito pouco nas festas. Porque tem pessoas que usam toda a estrutura de uma festa, mas aquilo que ele chama de festa, na verdade, não é uma festa, onde privilégio de poucos que podem comer, outros não. Poucos podem sentar e participar de tudo ali na frente e muitos também não. E principalmente o desrespeito com as pessoas. Festa tem que ter, ela é importante. O município se prepara também para essa demanda de necessidade, porque não existe município sem a comunidade, sem a religião, sem as pessoas que formam um povoado e a razão de tudo isso. Então, conversa banal de quem afirma Luizinho não gosta de festa, muito pelo contrário. Eu gosto e respeito a festa de cada um. Todos têm os seus direitos garantidos. Seu Luiz, o IFDM, que é o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, é um estudo que acompanha o desenvolvimento de todos os municípios de nosso país. Na penúltima pesquisa, estávamos em 199 no ranking e na referência de 2012 caímos para 443, foi o nosso lugar. Eu analisei os números e caímos por causa do emprego e renda. O que aconteceu com o nosso município, seu Luiz? Seria possível resolver esse problema? Olha, Aline, depois eu vou deixar para a senhora um levantamento também aqui da data do ano de 2000. A posição em que o município se encontrava quando assumimos a prefeitura e onde é que nós conseguimos chegar em 2008. E a regressão que houve depois na administração 2009-2012, onde o município despencou. Ou seja, houve uma ordem crescente de 2001 a 2008 e depois o município retornou para o índice de 2000, regrediu. E é muito oportuna essa pergunta, que muitas vezes o eleitor, o cidadão como um todo, ele nem sabe o que é isso, ou muitas vezes não se preocupa. Isso é o desenvolvimento do município, compreendido entre emprego, saúde, educação, desenvolvimento. É isso a administração. Então, quando se fala de administração, principalmente em campanha política, as pessoas têm o costume de dizer, olha, isso é o que ele está dizendo. Olha, isso aí é coisas políticas, não é verdade, não. Isso é coisa séria. O resultado de todo esse procedimento, ele vai refletir na vida das pessoas e principalmente no nosso município. Então, fica aqui um alerta. As pessoas deveriam se inteirar um pouco mais do que é a administração pública de fato. Seu Luiz, e quanto à gestão fiscal? O senhor poderia comentar para nós? Sim, com muito prazer. No ano de 2008, a posição do nosso município no ranking nacional era classificado em 378 posição a nível nacional e 102 a nível estadual. Observe o que aconteceu em 2010. Já em 2010, uma ordem decrescente que foi caindo a cada dia de forma significante. 1.273 casas negativas, ou seja, nós estamos em 1.651 na posição em 2010, a nível nacional, e 300 a nível estadual. Negativo também em relação a 2008, 198 casas. O senhor sabe o que pode estar acontecendo com o nosso município? Porque a gente escuta rumores de conversa, que vai ter outra eleição, que não vai ter, mas, na verdade, nós, pessoas comuns, não temos conhecimento exato do andamento que está os processos. O senhor tem esse conhecimento para poder ajudar um pouco a cada um de nós nesse esclarecimento?
Olha, Aline, nós levamos aí a culpa todos os momentos do referido processo, que foi montagem, que o Luizinho pagou para que fizesse isso, fizesse aquilo, o Tite que montou. Isso não existe. A participação do PSDB em relação à denúncia não faz sentido, não tem nada a ver. Existe realmente um processo de cassação promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com provas contundentes de abuso de poder e uso, sim, de recursos públicos para a compra de sufrágio. Eu posso afirmar isso porque eu li parte do processo, até mesmo porque está na internet, que todos podem ter o acesso do processo de cassação, das gravações feitas pelo aquele senhor que trabalhava na autopeça, mas também das gravações através da escuta autorizada pela Polícia Seccional e autorizada pelo Poder Judiciário. Então, houve um crime, sim, a justiça é quem vai decidir. Mas que houve o abuso de poder e que houve a gravação através de escuta telefônica, também houve. Tudo isso ministrado pela própria Polícia Seccional. Então, não vou aqui dizer que erraram, que estão errados, que cometeram ou não. Eu estou afirmando o que está no processo. E acredito que ninguém consegue gravar o Luizinho falando se eu não estiver aqui, usando das dependências e os microfones da rádio. Ninguém consegue filmar a minha pessoa aqui nesta sala se eu não estiver aqui. Então, parte integrante do processo de cassação do senhor Braz de Sarro, do senhor João, são as gravações e as filmagens dos atos por eles cometidos. Se está certo ou não, não compete a mim. Mas fico muito triste, porque participei de várias eleições no município de Pirangi, perdi algumas vezes, ganhei outras vezes, mas prevalecendo sempre a ordem, a disciplina e o respeito em todas as combinações previstas em lei, que é a obrigação legal de um bom cidadão. E não se tentar passar de vítima com o intuito de ludibriar ou enganar as pessoas, provocando vandalismo, pessoas fazendo atos escandalosos na rua, como se fosse eu cometi o crime, mas quem vai ter que pagar é a Aline. Olha, não é por aí não. Eu acho que o respeito com as pessoas, ele começa na nossa casa, né? E termina toda vez que a gente encontra com o próximo. O respeito com as pessoas tem que estar em primeiro lugar. Acredito que a justiça vai manter a posição do meritíssimo juiz da comarca de Monte Alto, até mesmo porque todos os recursos impetrados pelos cassados aí foram negados, né? Até porque a justiça tem provas contundentes do ato praticado por eles. Mas a justiça é soberana e tenho certeza que vão respeitar também os direitos do senhor Braz e João de Sarro. Seu Luiz, algumas pessoas afirmam que o senhor é uma pessoa extremamente autoritária. O senhor poderia explicar para a gente esses comentários a respeito do senhor? Eu posso afirmar que muitas vezes as pessoas confundem o que é realmente o autoritarismo. Às vezes confunde ordem e disciplina como autoritário. Quando prefeito, todos os assuntos da administração a gente definia em grupos, priorizando as necessidades, convocando a Câmara como um todo para participar. E dentro daquele cronograma de necessidade, a gente definia as prioridades e o recurso que tinha para investimento, bem como as audiências públicas. Trabalhei os 8 anos lá com a porta do gabinete aberta, ouvindo todo mundo, e aprendi muito mais ouvindo as pessoas do que propriamente eu sabia fazer. Nós mantemos uma postura, acima de tudo, humana. O que pode, pode. Para quem? Para todos. O que não pode, não pode. Para quem? Para ninguém. Aplicando em todos os momentos e preocupado mais na assertividade que estão confundindo com essa coisa chamada autoritarismo. Seu Luiz, as pessoas mudam, as pessoas crescem, e eu gostaria de saber se algo mudou nestes 4 anos que o senhor ficou afastado da administração pública, o porquê o senhor aprendeu com os erros, se houve arrependimentos, e também porque o senhor teve desejo novamente de ser prefeito. Bom, Aline, política é a arte de apresentar um trabalho,
principalmente lidar com o povo. Eu fui vereador por 2 mandatos consecutivos. Tive o privilégio de ser o vereador mais votado nos 2 mandatos. E no segundo mandato, nem salário a gente tinha. E nem por isso eu deixei de ser candidato. E principalmente ouvindo o clamor das pessoas em relação à necessidade de uma política mais clara, mais transparente e principalmente voltada para o povo. Então existe uma cobrança também da comunidade que eu muito respeito e que devo muito a eles em relação a toda a minha vida. Me arrependo daquilo que poderia ter feito que eu não consegui fazer, né? Que seria um bom trabalho, muito mais atendimento ainda para as pessoas, que é uma das razões aí de eu ter sido candidato novamente, numa outra realidade, um outro orçamento. Receita essas que nós fizemos um trabalho e buscamos, que era uma receita perdida em relação à indústria canavieira, que no passado era laranja e depois virou cana-de-açúcar, e todo um trabalho administrativo que fizemos, em que o município passou a ter uma receita totalmente diferente, que passou a ter os seus valores com mais condições financeiras inadequadas. Então, é importante ser prefeito? Sim. É importante também ser vereador? Sim. Mas, acima de tudo, é importante ser um cidadão de bem. Comenta-se, seu Luiz, que o senhor, quando prefeito, dificultava os evangélicos ou pessoas de outras religiões a utilizar os locais públicos para realizarem suas festas, seus cultos. É verdade esse comentário? Olha, isso não é verdade, Aline. Eu não vou mencionar aqui nomes, até para não ser injusto. Mas todas as solicitações das entidades, inclusive das igrejas, durante o nosso mandato, nós determinamos que fossem sempre por escrito. Primeiro, para que a pessoa obtivesse respostas. Segundo, não deixar que ninguém passasse na frente de quem quer que seja, e sim cada um na sua ordem de chegada. Eu tenho a certeza que autorizamos todos os pedidos ali solicitados de todas as crenças, as religiões, e muitas vezes cobrando alguns requisitos, que era nada mais, nada menos que a preocupação com a segurança das pessoas que ali participavam. Com exceção disso, jamais criamos empecilho e tudo que foi solicitado, com certeza, de forma legal, foi autorizado. Se houver outra eleição, porque a gente não sabe o destino de nosso município, o senhor pretende novamente ser candidato a prefeito? O PSDB, que fez uma aliança com o PV nas eleições de 2012, ele está habilitado para pleitear cargos eletivos. Eu seria injusto se assim o dissesse, eu serei candidato. O PSDB tem a sua plataforma, o PV também tem, como o PT e outras siglas partidárias, que com certeza lançarão candidatos. E o que mais eu almejo hoje seria uma reflexão das pessoas, principalmente o valor e o privilégio que as pessoas têm de poder votar. Para que, seja quem for os candidatos, no caso de nova eleição, se realmente houver, observe, sim, o que é importante para a comunidade e não para um grupo de pessoas com promessas de vantagem, de cargos de confiança e outros abusos, porque domínio público é direito de todos. Seu Luiz, eu gostaria de agradecer. Infelizmente, o tempo nosso
já até ultrapassou imensamente a presença do Senhor, a sabedoria do Senhor, o amor pelo Senhor, pelo nosso município. E eu gostaria de dizer que eu admiro o Senhor como um grande administrador que o Senhor é, e eu desejo que muitas coisas boas venham para o Senhor, para a família do Senhor. São pessoas acolhedoras, são pessoas amigas da gente, e eu gostaria de desejar tudo de bom para vocês. Muito obrigada, seu Luiz, pela presença aqui no programa Construindo a Cidadania. Aline, eu que agradeço, parabenizo por esse importante programa, entre outros, da 102,7, a oportunidade que estão abrindo para as pessoas, para a nossa comunidade, o serviço de utilidade pública, que é muito importante, que sempre que posso eu estou ouvindo aqui a Brasil Atual, e parabenizo toda a sua equipe de direção, mas eu é quem agradeço essa oportunidade, porque até hoje nós só levamos pancada, né, de coisas que a gente não tem nada a ver, mas nós devemos muito para a comunidade pirangiense. Eu tenho muito carinho pela nossa população. Calúnia, difamação, são coisas de pessoas que não são temente a Deus. E eu tenho a certeza que a gente semeia, ou seja, estamos plantando e vamos colher. Eu tenho certeza que com a senhora não vai ser diferente, e com todos os seres vivos, né, que Deus criou em benefício do homem. E muitas vezes a gente usa isso de forma errada e pagamos caro por isso. Verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.